Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um prazer e uma honra a gente poder estar junto aqui no meu canal, na Ruios Academy. Eu quero dizer que estamos agora instruídos, direcionados, testificados pelo Espírito Santo para iniciarmos agora uma série espetacular, que é a série Provérbios. Então, você aí será junto comigo uma pessoa, um mensageiro das boas novas do Senhor. E através disso estarei agora trazendo comentários sobre todo o livro de Provérbios. Quanta sabedoria Salomão foi instruído pelo Espírito Santo para trazer para nós uma vivência nos dias de hoje, sendo extremamente atual. Diante disso, eu quero te convidar para que você possa abrir a palavra em Provérbios, capítulo 1. Então a gente agora vai navegar rapidamente aqui diante desse propósito de nós anunciarmos o Evangelho do Senhor. Com isso, eu quero te pedir, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho e fique por dentro agora de todas as nossas notificações. Certo, gente? Então, olha só, Provérbios capítulo 1, eu consegui aqui extrair uma parte onde fala no versículo 8 e em diante, né? O versículo 7, vamos no 7 em diante. Vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, diante disso, só aqui a gente poderia fazer uma ministração, né, amados? Mas agora a gente vai entender um pouco mais sobre uma outra instrução que traz no versículo 8, que diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe, porque será diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Bom, primeiro de tudo, nós precisamos analisar uma instrução que nós estamos recebendo aqui. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, ouve os conselhos de teu pai e a doutrina da tua mãe. Na maioria das vezes, quando estamos crescendo, estamos passando principalmente numa fase de adolescente, nós queremos entender que somos donos do mundo, que conhecemos todas as coisas e que nossos pais são extremamente ultrapassados. Então, diante disso, conseguimos entender os propósitos que o Senhor tem, aonde Ele está trazendo para nós aqui um verdadeiro puxão de orelha e diz: ouve a instrução do teu pai. O teu pai que já passou por essa dificuldade, o teu pai que já vivenciou isso, o teu pai que passou por algumas situações e que sim, há pais que são tóxicos, que não têm a direção do Espírito Santo, mas em tudo, ouve, preste atenção, porque dali sairá fontes de sabedoria para a tua vida. Outra situação, quando você entende a doutrina da tua mãe, uma mãe sempre é preocupada, a palavra do Senhor nos fala, por exemplo, que abaixo do amor de Deus é o amor da mãe. Então a mãe sempre vai estar instruindo e buscando. E ainda que uma mãe possa abandonar, já respondendo, talvez alguém que esteja perguntando, mas quantas mães abandonam os filhos? Mas ainda que uma mãe abandonar, o Senhor jamais nos abandonará. Então ele nos deixou esse GPS espiritual para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, diante disso, no versículo 10, ele está trazendo uma instrução dizendo assim: Filho meu, se os pecadores te atraíres com afago, não consista. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: saia dessa situação. Por favor, saia desse laço que está sendo gerado para a tua vida. Por quê? Porque esse laço vai te levar à ruína. Então, diante disso, ele traz uma instrução em todo o capítulo, né? Até o versículo 19, ele está trazendo uma instrução poderosa e dizendo o seguinte: por quê? Que nós devemos nos afastar do homem mau, devemos nos afastar daqueles, por exemplo, que propagam o mal, que maquinam o mal, que juntam pessoas para estar agora assaltando, que juntam pessoas para estar fazendo algo, por exemplo, que não vai edificar o reino. Então, o Salomão ele está dizendo o seguinte: o rei Salomão, saia desse propósito. Saia dessas pessoas que maquinam o mal. A neurociência também nos comprova que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas, do qual nós nos conectamos. Então, nós precisamos pensar com o pensamento do alto, como fala o apóstolo Paulo. Pensai nas coisas do alto. Então, cuidado com quem você está
assentado na roda dos escarnecedores. Não estou dizendo que você não possa conversar com alguém, mas estou dizendo para que você não seja influenciado, mas que sim, você seja um influenciador através da sua conduta, através de uma nova natureza em Cristo Jesus. Então, diante disso, olha só, eu coloquei aqui no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, está dizendo o seguinte, ó, porque será diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, quando você ouve a instrução do teu pai e a instrução da disciplina da tua mãe. Então, olha só, colares no nosso pescoço, o que significa isso? Você vai ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 41 e o versículo 42, você vai ver, por exemplo, Faraó honrando a José agora como governador do Egito. E sabe uma das coisas que é feita na vida de José? É pego e colocado sobre ele colares no seu pescoço. Ou seja, o próprio Senhor está dizendo o seguinte através da vida do rei Salomão, dizendo que nós receberemos honra por sermos guiados, por sermos atentos à sabedoria, por exemplo, que vem de pai e que vem de mãe. Então não devemos desprezar a mesma. Então, olha só, quando seu pai e sua mãe está dizendo, ei, não vejo com bons olhos esse relacionamento, essa amizade, essa pessoa, nós devemos ouvir e ser instruído, porque há uma sabedoria sobre a vida dos mesmos. Então, olha só, no versículo 19 está dizendo assim que tal é o caminho de todos os gananciosos, que a si mesmo destrói. Por que que eles destroem? Eles destroem a si mesmo, porque não ouvem o Senhor. Não houve a instrução do pai, não houve a instrução da mãe, não houve uma instrução que é testificada pela palavra do Senhor. Então, ou seja, eles maquinam o mal, mas eles mesmos estão cavando a sua própria cova. É isso que o rei Salomão está falando aqui, em Provérbios capítulo 1, e o versículo 10 em diante até o versículo 19. Você vê uma sabedoria que no primeiro momento ele traz uma instrução, ouve teu pai e a tua mãe, até o versículo 10. Até o versículo 9. E ele diz assim: você receberá colares aonde você será honrado. A partir do versículo 10 até o versículo 19, ele está falando o seguinte: ei, cuidado, porque se você estiver com más companhias, você vai ser influenciado. E diante disso, você vai maquinar o mal e você mesmo vai acabar cavando a sua própria cova. Será destruído. Então, é um puxão de orelha que está ali. Então, na mesma situação, em Provérbios capítulo 1 e o versículo 22, ele está nos chamando mais atenção ainda, dizendo o seguinte: até quando vocês inexperientes, tá, se contentarão com a inexperiência? Até quando desprezará o conhecimento? Então, olha só, o rei Salomão agora está falando o seguinte: até quando você vai se sentir inexperiente e vai ficar contente com isso? Até quando você vai estar nessa tua zona de conforto e não vai avançar para conhecer mais e mais da palavra do Senhor? E agora, nós conseguimos entender que no versículo 23, ele está dizendo o seguinte, no versículo 22 ele ainda está dizendo, até quando desprezará o conhecimento? Então a sabedoria está em nós ouvirmos a palavra do Senhor, aumentarmos o nosso nível de fé e crescermos e avançarmos para o reino. Agora no versículo 23 está dizendo o seguinte: aceitam a repreensão e eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Que palavra maravilhosa, amados. Que palavra maravilhosa quando nós aceitamos, por exemplo, ser guiados pelo Espírito Santo, aceitamos os seus conselhos para avançarmos, propagarmos o reino e sermos testificados pelo mesmo. Então, quando você foi recriado em Cristo Jesus, você precisa entender que a sabedoria do Senhor será revelada a você quando você buscar a sabedoria. Agora, no versículo 29 e o versículo até 33 está falando o seguinte, vamos lá. Versículo 29 e versículo 33 para que você possa estar entendendo. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Assim, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio do simples o matará e a prosperidade do louco o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansando do temor de todo mal. Então, olha só, o rei Salomão está dizendo através de ser guiado pelo Espírito Santo, que nós devemos ouvir a repreensão,
que nós precisamos entender essa testificação que está falando aqui. Então, olha só, você como mensageiro do reino precisa entender esse processo. Até quando vocês inexperientes ficarão contentos nessa zona de conforto? Até quando você desprezará o conhecimento? Mas agora ele está dizendo o seguinte, no versículo 23, aceitem a repreensão, e eu darei a vocês um espírito de sabedoria, e revelarei com os meus pensamentos a vós, meus filhos que estão me ouvindo, que estão atentos a isso. Agora, a quem despreza, haverá uma colheita, porque nós somos assim. Deus, ele é justo. Então, se você não quer ouvir a repreensão do Senhor, você não quer ouvir a sabedoria, a direção do Espírito Santo, haverá em sua vida a colheita do mal. Então, no versículo 29 está dizendo, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Lembra lá? No capítulo 1, versículo 7 está dizendo, o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, ou seja, se você desprezar a sabedoria, certamente você colherá frutos que não serão frutos bons. Portanto, diante disso, eu quero dizer para você que você possa ser guiado pelo Espírito Santo, para que essa palavra, que não vem de mim, mas que vem guiado pelo Espírito Santo, ela possa entrar entre juntas e medula, entre alma e espírito. Que o Senhor possa estar te testificando diante dessa palavra, esse puxão de orelha, e que você possa não estar desprezando o conhecimento da palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui um beijo no seu coração, um shalom, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. E quero dizer para você, fique atento às notificações através agora dessa direção, essa caminhada de nós estarmos na série Provérbios. Um forte abraço e um shalom.